Fala, bando de louco, tudo certo? Vamos direto ao assunto. Noite de festa na Neoquímica Arena. Primeiro, pela partida entre Corinthians e Grêmio, e segundo, pelo anúncio do novo patrocinador master que deve acontecer na noite de hoje. Vamos falar também sobre Brian Rodrigues. O Corinthians deve recuar na investida, na possível contratação do atacante uruguaio. Ele está sendo investigado por suposto abuso contra uma mulher de 26 anos. Eu vou te explicar tudo depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na tarde desta quinta-feira, dia 25 de julho. E a gente começa falando aqui sobre a partida de hoje entre Corinthians e Grêmio, né, jogo que fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E, claro, todo mundo na expectativa aí de uma virada de chave, de uma boa vitória do Timão sobre o Grêmio, para que o Corinthians vire o turno numa condição muito melhor, né? O Corinthians vencendo pode dar uma boa respirada em termos de zona do rebaixamento ali. Então a expectativa é muito grande com relação a esta partida. Lembrando que no último jogo, né, entre Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena, foi um 4-4 espetacular, né? O Corinthians começou perdendo 2-0, virou no finalzinho do primeiro tempo para 3-2, tomou a virada do Grêmio no segundo tempo, foi buscar um empate, um dos melhores jogos do Brasileirão do ano passado. Foi realmente entre Corinthians e Grêmio num 4-4 aí inesquecível. Espero que hoje não tenhamos tantas dificuldades e que o Corinthians vença a partida sem precisar passar por muitos riscos. Bom, na noite de hoje, a expectativa é que já seja sim anunciado o novo patrocinador master. As coisas já estão bem encaminhadas para que isso aconteça e deve ser durante o intervalo do jogo. Tá? Eu também tive uma confirmação há pouco de que pode acontecer sim no intervalo do jogo uma ação, né, com fogos, com algumas ações de marketing aí para anunciar a vinda da Esportes da Sorte, um contrato de 36 meses, seriam 3 anos de contrato, né? E claro que valores a gente já falou aqui sobre isso, algo na casa aí dos 300 milhões, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, e que podem variar de acordo com bônus alcançados, de acordo com contas abertas na casa de apostas, o Corinthians será beneficiado com isso, enfim, esses detalhes do contrato, eles serão e deverão, né, ser mostrados aí ao torcedor, assim que a coletiva comunicando realmente essa parceria seja oficializada, e aí sim, tanto o clube quanto casa de apostas falarão sobre estes detalhes. Então a expectativa sim é muito grande para que na noite de hoje o Corinthians até jogue já com a marca da Esportes da Sorte como seu patrocinador master ali na frente da camisa. Então vamos só aguardar por volta das 6h30, mais ou menos, a gente já deve ter essa confirmação. Aliás, 6h30 da tarde, você está vendo aí no rodapé, ó, tá passando ali embaixo, pré-jogo aqui no 12 em Campo a partir das 6h30, tá? Então te espero aqui a partir das 6h30 da tarde para a gente atualizar, falar de escalação, a escalação ao vivo aqui no 12 em Campo, aonde você vai assistir a partida, quem apita, enfim, aquelas informações que você já está acostumado aqui no 12 em Campo. E se você ainda não está, comece aqui a frequentar o canal, que você sabe e vai ficar sabendo, evidentemente, que aqui a gente procura trazer sempre a informação com a maior imparcialidade, com a maior cautela, com a maior responsabilidade. Aqui a gente não trabalha com oba-oba. Então, 6h30, eu vou te esperar aqui. Vamos falar agora sobre o Brian Rodrigues, minha gente. Assunto importante. Muito bem, o atacante uruguaio, Brian Rodrigues, jogador de 24 anos, tem sido muito comentado, muito especulado no Corinthians nesta janela de transferências, né? Um jogador que disputou a última Copa América pela seleção uruguaia, não entrou em campo, mas é um jogador que já tem algumas convocações, gols marcados pela seleção. O Corinthians inicialmente tinha oferecido ali 3 milhões de euros pelo jogador,
foi recusada essa proposta pelo América do México, o Corinthians chegou aos 5 milhões de euros, mais ou menos 30 milhões de reais ali pelo atleta, essa proposta interessou bastante, mas só surge aí um ponto que é muito importante e que deve fazer o Corinthians recuar desta contratação. O Brian Rodrigues, ele está sendo acusado por uma mulher de 26 anos de importunação, tá, e abuso contra esta mulher, né? Isso teria acontecido em maio deste ano. Isso, claro, alguns torcedores já comentando, né, nas redes sociais aí sobre essa possibilidade, essa possível vinda do Brian Rodrigues, mas existe, né, ele já é investigado por suspeita, né, de importunação e abuso contra uma mulher de 26 anos de idade, tá? Isso aí foi primeiro a comentar esse assunto foram os veículos lá de comunicação no México, tá? Em maio deste ano, que supostamente teria acontecido aí o fato. Sempre eu procuro lembrar que existe a presunção da inocência, né? Até que se prove o contrário, toda pessoa é inocente, pelo menos a lei brasileira diz isso. Uh, mas ele está sendo investigado. Então, o Corinthians deve recuar nesta contratação, né? Porque acho que o Corinthians não comprará uma dor de cabeça. Mesmo que se prove, né, que o atleta prove que é inocente, muita coisa ainda vai rolar. Esse não é um tipo de investigação que é da noite para o dia. Então, até que se prove, né, que ele é inocente, ele vai carregar esta suposta culpa, este suposto crime. Então, temos que aguardar aí as investigações, né, para que se chegue de fato a uma conclusão. Vai ser culpado, tem que ser punido. Se for inocente, a pessoa que o acusou também tem que ser responsabilizada. Eu sempre gosto de trabalhar com essa ideia de que, até que se prove o contrário, toda pessoa é inocente. Depois que se prova que é culpada, paga-se devidamente pelo delito que cometeu. Então, o Corinthians não deve comprar uma dor de cabeça neste momento, porque as coisas começaram a engrenar, as coisas começaram a se encaixar, o clube vem de 2 vitórias consecutivas, pode hoje conquistar a 3ª vitória sob o comando do técnico Ramon Dias, e aí pode trazer um jogador com este problema, é comprar uma briga desnecessária. Outros nomes estão aí no mercado, se o Corinthians estaria disposto a pagar 5 milhões de euros por ele, pode investir 5 milhões de euros em outro atleta, então acredito que de forma mais racional o clube deve recuar em relação à contratação do Brian Rodrigues, tá bom? Te espero então às 6h30 aqui no 12 em Campo, combinado? Encontro marcado? Então, estou te esperando. Então, antes de você sair, se você gostou aqui do conteúdo, deixa seu like e a gente se vê daqui a pouquinho, 6h30 da tarde, aqui no 12 em Campo. Valeu? Grande abraço a todos e até já já. Tchau.